Imagine por um instante que, escondido nas sombras da história, existe um livro tão antigo quanto a própria fé. Um texto que por séculos foi venerado por uns e banido por outros. Um livro que, segundo lendas e descobertas arqueológicas, revela segredos profundos sobre anjos caídos, gigantes que andaram sobre a terra e mistérios celestiais que desafiam nossa compreensão do universo. Este não é um conto de ficção, mas a porta de entrada para a verdade por trás de um dos textos mais controversos e fascinantes da antiguidade. O livro de Enoque. Por que um livro tão impactante foi retirado da Bíblia que conhecemos hoje? O que ele contém que causou tanto temor e fascínio? Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde desvendaremos as páginas de um manuscrito que promete mudar tudo o que você pensava saber sobre a história da humanidade e suas origens divinas. As revelações que o livro de Enoque nos oferece são, no mínimo, impressionantes. Algumas delas, chocantes. Mas antes de mergulharmos nas profundezas deste mistério, precisamos entender quem foi Enoque. A Bíblia hebraica, no livro de Gênesis, nos apresenta uma figura enigmática. Enoque, o sétimo patriarca desde Adão. Em Gênesis 5:24, lemos uma das passagens mais intrigantes da Escritura. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Essa frase simples, mas poderosa, lança a base para a lenda de um homem que não conheceu a morte, mas foi levado diretamente à presença divina. A pergunta que ecoa através dos milênios é inevitável. Como um homem que andou com Deus e foi arrebatado aos céus, poderia ter escrito um livro tão detalhado, tão repleto de mistérios celestiais e revelações sobre o mundo espiritual? A própria existência do livro de Enoque desafia nossa percepção do tempo e da realidade, sugerindo que Enoque, em sua jornada com o divino, testemunhou eventos e recebeu conhecimentos que poucos mortais ousariam imaginar. Ele se tornou, assim, o cronista de segredos que, para muitos, deveriam permanecer ocultos. A origem exata do livro de Enoque é envolta em névoa, mas sua presença no judaísmo antigo é inegável. Ele circulou amplamente entre as comunidades judaicas, influenciando pensadores e teólogos por séculos. Não era um texto desconhecido, mas sim uma obra respeitada e estudada. A prova mais irrefutável de sua antiguidade e importância veio com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em Qumran. Entre os milhares de fragmentos encontrados, várias cópias do livro de Enoque vieram à luz, confirmando sua existência e relevância muito antes do cristianismo. Essa descoberta arqueológica foi um divisor de águas, validando a autenticidade de um texto que muitos consideravam uma mera lenda. Paradoxalmente, enquanto o mundo ocidental o relegava ao esquecimento, o livro de Enoque foi preservado e reverenciado por uma tradição cristã específica, a Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo. Para eles, o livro de Enoque nunca foi apócrifo, mas parte integrante de seu cânone bíblico, uma fonte legítima de sabedoria divina. Essa preservação ininterrupta na Etiópia nos oferece uma janela única para um passado onde o livro tinha uma vasta influência, moldando cosmologias e teologias que, de outra forma, teriam se perdido no tempo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Essa preservação ininterrupta na Etiópia nos oferece uma janela única para um passado onde o livro tinha uma vasta influência, moldando cosmologias e teologias que, de outra forma, teriam se perdido no tempo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Mas o que exatamente o livro de Enoque revela que o tornou tão crucial para alguns e tão perigoso para outros? A parte mais famosa e, sem dúvida, a mais impactante de todo o texto
é a narrativa dos anjos caídos, conhecidos como os vigilantes. Imagine um tempo antes do grande dilúvio, quando a Terra ainda era jovem e a humanidade em sua infância começava a se multiplicar. Segundo Enoque, um grupo de anjos celestiais, os vigilantes, foi enviado por Deus para observar a humanidade, mas sucumbiu à tentação. Liderados por Semi-Razá, 200 desses vigilantes desceram do céu para o Monte Hermon, na fronteira do Líbano e da Síria, fazendo um juramento de que, acontecesse o que acontecesse, eles cumpririam seu propósito. Seu propósito, no entanto, desviou-se drasticamente. Em vez de simplesmente observar, eles começaram a cobiçar as filhas dos homens, atraídos por sua beleza. Quebraram seus votos celestiais, unindo-se a essas mulheres e ensinando-lhes conhecimentos proibidos. Enoque detalha como esses anjos caídos instruíram os humanos em artes arcanas que não deveriam ser conhecidas pela humanidade. Azazel, por exemplo, ensinou os homens a fazer espadas, escudos e armaduras, e as mulheres a arte de fabricar joias, cosméticos e a usar pedras preciosas. Ele revelou os segredos da metalurgia, da lapidação de pedras e da criação de óleos perfumados para a sedução. Outros vigilantes ensinaram feitiçaria, astrologia, os sinais do sol, da lua e das estrelas, e até mesmo a prática do aborto e da magia. Essa união profana entre o divino e o terreno teve consequências catastróficas. Desse acasalamento antinatural nasceram os Nefilins, gigantes que eram a prole dos vigilantes e das mulheres humanas. O livro de Enoque os descreve como seres de imensa estatura e insaciável apetite, que consumiam todos os recursos da terra e, quando não havia mais o que comer, voltavam-se contra a própria humanidade. A violência e a corrupção se espalharam rapidamente pelo mundo, mergulhando a civilização em um caos sem precedentes. Os gritos da humanidade oprimida subiam aos céus, clamando por justiça. Essa narrativa central do livro de Enoque não é apenas uma história fantástica. Ela ecoa e expande um mistério já presente na Bíblia canônica. Em Gênesis 6, 1-4, lemos: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si as que escolheram. Naqueles dias, e também depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A Bíblia, no entanto, é concisa e não explica quem eram esses filhos de Deus ou a origem dos nefilins. O livro de Enoque preenche essa lacuna de forma dramática e detalhada, identificando os filhos de Deus como os vigilantes, os anjos caídos, e descrevendo a magnitude do seu pecado e as terríveis consequências para a humanidade. Essa revelação não apenas adiciona camadas de significado a uma passagem bíblica enigmática, mas também oferece uma explicação para a proliferação do mal e a necessidade de um julgamento divino tão severo quanto o dilúvio. Os nefilins, esses gigantes de proporções míticas, eram mais do que meros seres grandes. Eles eram uma abominação, a manifestação física da desobediência cósmica. Sua existência corrompeu a ordem natural e espiritual do mundo, e a terra gemeu sob o peso de sua tirania. O livro de Enoque nos pinta um quadro vívido de um mundo à beira da aniquilação, onde a violência era onipresente e a moralidade inexistente. O clamor da terra chegou aos ouvidos de Deus, que não podia mais ignorar a depravação que se alastrava. A intervenção divina foi inevitável. Deus enviou seus anjos santos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, para intervir e punir os vigilantes e seus descendentes. Os anjos caídos foram julgados e condenados a prisões eternas. Azazel foi amarrado e lançado nas trevas, em um deserto chamado Dudael, até o grande julgamento.
Semi-Razá e seus companheiros foram acorrentados sob a terra por 70 gerações, esperando o dia de sua condenação final. E quanto aos Nefilins? Suas almas, uma vez separadas de seus corpos gigantescos, tornaram-se espíritos malignos, demônios que continuariam a assombrar a terra, causando aflição e destruição até o fim dos tempos. O julgamento dos vigilantes e dos Nefilins é uma das passagens mais épicas e dramáticas do livro de Enoque, revelando uma cosmologia complexa e uma visão da justiça divina que ressoa com as narrativas de punição e redenção encontradas em outros textos sagrados. É uma história de transgressão, de consequências terríveis e da soberania de um Deus que não tolera o caos e a corrupção em sua criação. Mas a jornada de Enoque não parou por aí. Ele seria levado a testemunhar ainda mais mistérios, a desvendar as profundezas dos céus e os segredos do próprio trono divino. A origem e a preservação do livro de Enoque são, por si só, uma saga fascinante, quase tão misteriosa quanto seu conteúdo. Para entender sua trajetória, precisamos viajar no tempo, mergulhando no contexto do judaísmo antigo, um período de efervescência intelectual e espiritual. Diferentemente da percepção moderna, onde o cânon bíblico é visto como algo fixo e imutável. Na antiguidade, especialmente entre os séculos III a.C. e I b.C., havia uma vasta gama de textos religiosos que circulavam livremente entre as comunidades judaicas. O livro de Enoque não era apenas mais um desses textos. Ele era uma obra de grande prestígio e influência. Sua relevância é atestada por sua presença e citação em diversas obras judaicas da época, e até mesmo por sua influência em textos que viriam a compor o cânon cristão. No entanto, a prova mais irrefutável de sua antiguidade e aceitação veio com uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX, os manuscritos do Mar Morto. Entre os milhares de fragmentos encontrados nas cavernas de Qumran, a partir de 1947, estavam cópias significativas do livro de Enoque, escritas em aramaico. A descoberta desses manuscritos foi um divisor de águas, validando a autenticidade de um texto que muitos consideravam uma mera lenda e confirmando sua circulação e estudo por comunidades essênias, um grupo judaico ascético que viveu na região. A presença do livro de Enoque entre os manuscritos do Mar Morto não é apenas uma curiosidade histórica. Ela demonstra que, para uma parcela significativa do judaísmo intertestamentário, Enoque era uma figura profética e seus escritos eram considerados genuínos e inspirados. Isso desmistifica a ideia de que o livro seria uma invenção posterior, sem raízes na tradição antiga. Pelo contrário, sua inclusão entre os textos de Qumran sugere que ele era parte integrante do universo religioso de muitos judeus daquela época, fornecendo uma base para suas crenças sobre anjos, demônios, escatologia e o julgamento final. Paradoxalmente, enquanto o mundo ocidental o relegava ao esquecimento, o livro de Enoque foi preservado e reverenciado por uma tradição cristã específica, a Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo. Para eles, o livro de Enoque nunca foi apócrifo, mas parte integrante de seu cânone bíblico, uma fonte legítima de sabedoria divina. Essa preservação ininterrupta na Etiópia nos oferece uma janela única para um passado onde o livro tinha uma vasta influência, moldando cosmologias e teologias que de outra forma teriam se perdido no tempo. Essa preservação ininterrupta na Etiópia nos oferece uma janela única para um passado onde o livro tinha uma vasta influência, moldando cosmologias e teologias que, de outra forma, teriam se perdido no tempo. Mas o que exatamente o livro de Enoque revela que o tornou tão crucial para alguns e tão perigoso para outros? A parte mais famosa e, sem dúvida, a mais impactante de todo o texto é a narrativa dos anjos caídos, conhecidos como os vigilantes.
Imagine um tempo antes do grande dilúvio, quando a Terra ainda era jovem e a humanidade em sua infância começava a se multiplicar. Segundo Enoque, um grupo de anjos celestiais, os vigilantes, foi enviado por Deus para observar a humanidade, mas sucumbiu à tentação. Liderados por Semi-Razá, 200 desses vigilantes desceram do céu para o Monte Hermon, na fronteira do Líbano e da Síria, fazendo um juramento de que, acontecesse o que acontecesse, eles cumpririam seu propósito. Seu propósito, no entanto, desviou-se drasticamente. Em vez de simplesmente observar, eles começaram a cobiçar as filhas dos homens, atraídos por sua beleza. Quebraram seus votos celestiais, unindo-se a essas mulheres e ensinando-lhes conhecimentos proibidos. Enoque detalha como esses anjos caídos instruíram os humanos em artes arcanas que não deveriam ser conhecidas pela humanidade. Azazel, por exemplo, ensinou os homens a fazer espadas, escudos e armaduras, e as mulheres a arte de fabricar joias, cosméticos e a usar pedras preciosas. Ele revelou os segredos da metalurgia, da lapidação de pedras e da criação de óleos perfumados para a sedução. Outros vigilantes ensinaram feitiçaria, astrologia, os sinais do sol, da lua e das estrelas, e até mesmo a prática do aborto e da magia. Essa união profana entre o divino e o terreno teve consequências catastróficas. Desse acasalamento antinatural nasceram os Nefilins, gigantes que eram a prole dos vigilantes e das mulheres humanas. O livro de Enoque os descreve como seres de imensa estatura e insaciável apetite, que consumiam todos os recursos da terra, e quando não havia mais o que comer, voltavam-se contra a própria humanidade. A violência e a corrupção se espalharam rapidamente pelo mundo, mergulhando a civilização em um caos sem precedentes. Os gritos da humanidade oprimida subiam aos céus, clamando por justiça. Mas o que exatamente o livro de Enoque revela que o tornou tão crucial para alguns e tão perigoso para outros? A parte mais famosa, e sem dúvida a mais impactante de todo o texto, é a narrativa dos anjos caídos, conhecidos como os vigilantes. Imagine um tempo antes do grande dilúvio, quando a Terra ainda era jovem e a humanidade, em sua infância, começava a se multiplicar. Segundo Enoque, um grupo de anjos celestiais, os vigilantes, foi enviado por Deus para observar a humanidade, mas sucumbiu à tentação. Liderados por Semi-Razá, 200 desses vigilantes desceram do céu para o Monte Hermon, na fronteira do Líbano e da Síria, fazendo um juramento de que, acontecesse o que acontecesse, eles cumpririam seu propósito. Seu propósito, no entanto, desviou-se drasticamente. Em vez de simplesmente observar, eles começaram a cobiçar as filhas dos homens, atraídos por sua beleza singular. Quebraram seus votos celestiais, unindo-se a essas mulheres e ensinando-lhes conhecimentos proibidos, saberes que a humanidade jamais deveria possuir. Enoque detalha, com uma riqueza de pormenores quase assustadora, como esses anjos caídos instruíram os humanos em artes arcanas, provocando uma revolução tecnológica e cultural, mas também moral, de proporções cataclísmicas. Azazel, uma figura central nessa narrativa de transgressão, é apontado como o principal instrutor de metalurgia, ensinando aos homens a forjar espadas, escudos e armaduras, transformando a guerra em uma ciência brutal. Para as mulheres, ele revelou a arte de fabricar joias deslumbrantes, cosméticos sedutores e a usar pedras preciosas para adornar o corpo, despertando a vaidade e a luxúria. Ele desvendou os segredos da lapidação de pedras e da criação de óleos perfumados. Todos instrumentos de uma sedução cada vez mais sofisticada. Mas a influência dos vigilantes não parou por aí.
Outros anjos caídos, cada um com sua especialidade sombria, ensinaram a feitiçaria, desvendaram os mistérios da astrologia e a interpretação dos sinais do sol, da lua e das estrelas, desviando a humanidade da adoração ao Criador para a veneração das criaturas. Mais chocante ainda, o livro de Enoque menciona que eles instruíram os humanos em práticas abomináveis, como a prática do aborto e diversas formas de magia negra que corromperam a alma e o corpo da humanidade. Esses conhecimentos que deveriam permanecer velados foram revelados e com eles a inocência do mundo foi perdida. Essa união profana entre o divino e o terreno, entre seres celestiais e mulheres mortais, teve consequências que ressoaram por toda a criação. Desse acasalamento antinatural nasceram os Nefilins, gigantes que eram a prole dos vigilantes e das mulheres humanas. O livro de Enoque os descreve com traços vívidos e aterrorizantes. Seres de imensa estatura, com corpos poderosos e uma força descomunal, mas com uma crueldade inata e um apetite insaciável. Eles não se contentavam com a caça e os frutos da terra. Consumiam todos os recursos disponíveis, esgotando a natureza e deixando um rastro de destruição por onde passavam. E quando a fartura se esgotou, quando não havia mais o que comer para saciar sua fome insaciável, os Nefilins voltaram-se contra a própria humanidade. Começaram a devorar os homens, a beber seu sangue, transformando o mundo em um campo de carnificina e desespero. A violência e a corrupção se espalharam rapidamente por todo o globo terrestre, mergulhando a civilização em um caos sem precedentes. Os gritos da humanidade oprimida, dos inocentes massacrados e dos justos clamando por um fim a essa tirania, subiam aos céus, atingindo os ouvidos do Criador e de seus anjos fiéis. A terra estava manchada de sangue e pecado, e a ordem divina, perturbada. O mundo estava à beira de um colapso total, e algo precisava ser feito para restaurar o equilíbrio e a justiça. O livro de Enoque nos força a confrontar essa imagem de um mundo primitivo, mas já mergulhado em um conflito cósmico, onde a linha entre o bem e o mal se tornou perigosamente tênue. Os Nefilins, esses gigantes de proporções míticas, não eram apenas grandes em tamanho, mas também em sua capacidade de causar terror e devastação. O livro de Enoque os descreve como seres híbridos, nascidos da união proibida entre os vigilantes e as mulheres humanas, e sua existência era uma afronta direta à ordem divina. Eles eram a personificação do caos, uma praga que se alastrava pela terra, devorando tudo o que encontravam. A narrativa de Enoque ecoa, de forma surpreendente, o que é brevemente mencionado em Gênesis 6, onde se fala dos gigantes na terra naqueles dias. E como os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si as que entre todas mais lhes agradaram. Essa pequena passagem bíblica, tão enigmática, ganha uma dimensão assustadora através dos olhos de Enoque, que não hesita em preencher as lacunas com detalhes vívidos e perturbadores. A presença desses seres colossais e sanguinários transformou a Terra em um cenário de horror. O consumo desenfreado dos recursos naturais, a violência indiscriminada contra a humanidade e a constante transgressão das leis divinas levaram o mundo a um ponto de não retorno. O livro de Enoque narra que o clamor dos homens oprimidos subiu até os céus, e os anjos fiéis, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, testemunharam a depravação e a destruição que os vigilantes e seus descendentes, os Nefilins, haviam infligido à criação. Eles viram a terra ensanguentada, a humanidade corrompida e a justiça pisoteada. Diante de tamanha abominação, Deus interveio. Sua paciência havia chegado ao limite. O julgamento divino, então, foi pronunciado. Primeiro,
A ira de Deus se voltou contra os vigilantes, os anjos caídos que ousaram desobedecer, quebrar seus votos e corromper a humanidade. Enoque é testemunha ocular, ou melhor, auditiva, desse julgamento. Ele nos relata que os anjos fiéis receberam a ordem de prender os vigilantes. Rafael foi encarregado de aprisionar Azazel, o anjo que ensinou os conhecimentos proibidos, amarrando-o de pés e mãos e lançando-o nas profundezas escuras do deserto, em um lugar chamado Dudael, até o grande dia do julgamento. Lá, ele seria coberto por trevas e pedras ásperas, e no dia derradeiro seria lançado ao fogo. Gabriel, por sua vez, foi instruído a destruir os filhos da fornicação, os nefilins, e a remover os filhos dos vigilantes de entre os homens, para que não prejudicassem mais a humanidade. Miguel recebeu a tarefa de prender Semirrazá e seus companheiros, atando-os sob a terra por 70 gerações, em vales profundos e escuros, até o dia em que seriam lançados no abismo de fogo. É uma narrativa de punição severa e irredutível, onde a justiça divina é executada com uma precisão implacável. Essa descrição do castigo dos vigilantes é grandiosa e dramática, pintando um quadro de tormento eterno e aprisionamento em lugares de escuridão e sofrimento. Não é apenas uma punição física, mas também espiritual, uma condenação de suas almas por sua rebeldia contra o Criador. O livro de Enoque não se limita a mencionar a queda, mas explora as ramificações e as consequências cósmicas dessa desobediência. Os vigilantes, que um dia estiveram na presença de Deus, agora aguardam um destino terrível, acorrentados e atormentados, um aviso solene sobre os perigos da cobiça e da desobediência. Os nefilins, os gigantes, também não escaparam da ira divina. Eles seriam destruídos e o mundo seria purificado de sua presença maligna. Essa purificação culminaria no grande dilúvio, que, segundo Enoque, não foi apenas uma catástrofe natural, mas uma intervenção divina para erradicar a corrupção e a violência que os vigilantes e os nefilins haviam espalhado por toda a terra. É um relato épico de transgressão, julgamento e purificação, que serve como um elo crucial entre os eventos antediluvianos e a posterior narrativa bíblica do dilúvio, oferecendo uma perspectiva mais detalhada sobre os motivos e a escala da intervenção divina. A história dos gigantes e seu fim trágico é mais do que um conto antigo. É um lembrete vívido das consequências de desafiar a ordem celestial e da inevitabilidade do juízo divino. Mas o livro de Enoque vai muito além da história dos anjos caídos e dos gigantes. Ele nos presenteia com as visões celestiais de Enoque, descrições que transcendem a compreensão humana comum e nos transportam para reinos de pura maravilha e mistério. Enoque, o homem que andou com Deus, foi agraciado com uma viagem extraordinária pelos mistérios do universo. Uma jornada guiada por anjos que lhe revelaram os segredos mais profundos do cosmos. Ele foi levado a testemunhar realidades celestiais que poucos mortais sequer ousam imaginar. E suas descrições são de tirar o fôlego, pintando um quadro da criação que é ao mesmo tempo familiar e estranho. Ele descreve os múltiplos céus, cada um com suas próprias características, habitantes e propósitos. Não apenas um céu, mas camadas sobrepostas de existência, reinos etéreos onde a luz e a glória divina se manifestam de maneiras indescritíveis. Enoque vê anjos e hierarquias celestiais em sua plenitude, seres de luz e poder, cada um com seu papel específico na orquestra cósmica de Deus. Ele testemunha os serafins e querubins, os arcanjos e as hostes celestiais, todos em perfeita harmonia, servindo ao Criador com devoção inabalável. Suas descrições detalham a majestade e a intrincada organização do reino angélico, revelando uma burocracia divina que é ao mesmo tempo assombrosa e inspiradora.
Mas suas visões não se limitam aos reinos de luz. Enoque também é levado a lugares de punição, os vales escuros e as prisões de fogo, onde os anjos caídos e os ímpios aguardam seu julgamento final. Ele vê os tormentos reservados para aqueles que se rebelaram contra Deus, as almas em agonia e os espíritos acorrentados, uma visão sombria e aterradora que serve como um aviso solene sobre as consequências da desobediência e do pecado. Essas descrições dos infernos e dos lugares de tormento são vívidas e perturbadoras, mostrando a severidade da justiça divina e a inevitabilidade do castigo para os transgressores. E no ápice de sua jornada, Enoque é levado ao próprio trono de Deus. Ele não descreve a forma de Deus, pois isso seria impossível para a mente humana, mas sim a majestade avassaladora de sua presença. A glória, a luz e o poder que emanam do trono são tão intensos que transcendem qualquer descrição terrena. É uma visão de beleza indizível e temor reverente, um vislumbre da fonte de toda a criação e do poder que sustenta o universo. A experiência de Enoque diante do trono de Deus é o ponto culminante de suas revelações. A validação de sua jornada e a prova de sua comunhão íntima com o divino. Diante de tamanha riqueza de detalhes e revelações, surge a pergunta inevitável: por que um livro tão profundo e detalhado, que preenche tantas lacunas narrativas e oferece uma cosmologia tão rica, foi excluído do cânon bíblico principal? A resposta é complexa e multifacetada. No início do cristianismo, o livro de Enoque era amplamente lido e respeitado. Muitos dos primeiros pais da igreja o citavam e o consideravam uma obra inspirada. No entanto, à medida que a doutrina cristã se solidificava e o cânon bíblico começava a ser formalizado, o livro de Enoque foi gradualmente considerado apócrifo, ou seja, um texto não inspirado ou oculto. Uma das principais razões para essa exclusão foi a emergência de divergências teológicas. As narrativas de Enoque, embora fascinantes, por vezes conflitavam com outras doutrinas que estavam sendo estabelecidas como ortodoxas. Suas descrições detalhadas de anjos caídos, de seus ensinamentos proibidos e da origem dos gigantes, embora presentes em sementes no Gênesis, eram consideradas demasiado explícitas e, para alguns teólogos, abriam portas para interpretações que poderiam ser heréticas ou enganosas. Havia também uma preocupação com a proliferação de textos apócrifos que poderiam diluir a pureza da mensagem divina. Além disso, a autoria do livro era questionada. Embora atribuído a Enoque, o consenso acadêmico moderno sugere que o livro foi escrito por vários autores ao longo de séculos, e não por uma única figura antediluviana. Essa falta de uma autoria singular e inquestionável, juntamente com a natureza especulativa de algumas de suas revelações, contribuiu para sua marginalização. Apesar de sua exclusão dos cânones judaico e protestante, e de sua posição apócrifa para a Igreja Católica, o livro de Enoque nunca desapareceu completamente. Sua preservação na Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo é um testemunho de sua resiliência e da curiosidade persistente que ele desperta. Mesmo para aqueles que o consideram apócrifo, o livro continua a fascinar. Ele oferece um vislumbre de um mundo antigo, de crenças e cosmologias que moldaram as mentes de muitos, e continua a ser uma fonte de estudo e debate para teólogos, historiadores e curiosos. Ele nos lembra que a busca por conhecimento e a exploração dos mistérios divinos são inerentes à condição humana, e que algumas histórias, por mais proibidas que sejam, simplesmente se recusam a ser esquecidas. A sua exclusão não diminuiu o seu poder de intriga, mas talvez o tenha até aumentado, transformando-o num tesouro oculto à espera de ser redescoberto e reavaliado. Apesar de sua exclusão dos cânones judaico e protestante e de sua posição apócrifa para a Igreja Católica, o livro de Enoque nunca desapareceu completamente. Sua preservação na Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo
é um testemunho de sua resiliência e da curiosidade persistente que ele desperta. Mesmo para aqueles que o consideram apócrifo, o livro continua a fascinar. Ele oferece um vislumbre de um mundo antigo, de crenças e cosmologias que moldaram as mentes de muitos, e continua a ser uma fonte de estudo e debate para teólogos, historiadores e curiosos. Ele nos lembra que a busca por conhecimento e a exploração dos mistérios divinos são inerentes à condição humana, e que algumas histórias, por mais proibidas que sejam, simplesmente se recusam a ser esquecidas. A sua exclusão não diminuiu o seu poder de intriga, mas talvez o tenha até aumentado, transformando-o num tesouro oculto à espera de ser redescoberto e reavaliado. O impacto do livro de Enoque na história do pensamento religioso é inegável e profundo. No judaísmo do Segundo Templo, por exemplo, suas narrativas sobre os anjos caídos, os nefilins e o julgamento divino moldaram significativamente as crenças e as expectativas messiânicas. Conceitos como a ressurreição dos mortos, a vida após a morte, a distinção entre almas justas e ímpias e até mesmo a figura de um Messias celestial encontram paralelos e, em alguns casos, suas raízes mais explícitas nas páginas de Enoque. Muitos grupos judaicos da época, como os essênios, que produziram os manuscritos do Mar Morto, consideravam o livro uma escritura sagrada, influenciando sua teologia e sua visão de mundo. Ele forneceu um arcabouço para entender o mal no mundo e a promessa de uma futura redenção, influenciando pensadores e comunidades por séculos. No cristianismo primitivo, essa influência foi ainda mais marcante. O livro de Enoque era amplamente aceito e citado por muitos dos primeiros pais da Igreja. Figuras como Justino Mártir, Irineu e Clemente de Alexandria faziam referência às suas passagens, e a Epístola de Judas, no Novo Testamento, chega a citar diretamente uma profecia de Enoque sobre o julgamento dos ímpios. Essa aceitação inicial demonstra o quão integrado o livro estava na compreensão cristã dos eventos pré-diluvianos e da escatologia. A ideia de anjos caídos que se casaram com mulheres e geraram gigantes, embora brevemente mencionada em Gênesis, é expandida e detalhada em Enoque, tornando-se uma parte fundamental da demonologia e da angelologia cristãs primitivas. A forma como o mal se manifestou na terra, a origem dos demônios e o destino dos pecadores foram em grande parte informados pelas visões de Enoque. Mesmo nos dias de hoje, a influência do livro de Enoque persiste, permeando teorias modernas e discussões sobre o sobrenatural. Ele continua a ser uma fonte de fascínio para aqueles que buscam compreender as origens do mal, a natureza dos anjos e a cosmologia bíblica em um sentido mais amplo. Sua narrativa sobre os vigilantes e os nefilins ressoa em debates contemporâneos sobre mitos de gigantes, civilizações perdidas e até mesmo teorias de antigos astronautas, que buscam explicações não convencionais para eventos históricos e fenômenos inexplicáveis. O livro oferece um vocabulário e um enredo para explorar a tensão entre o divino e o terreno, entre a ordem e o caos, de maneiras que continuam a intrigar e a desafiar as mentes curiosas. Ele nos força a confrontar a possibilidade de que o universo é muito mais complexo e misterioso do que nossos cânones estabelecidos nos permitem imaginar. Então, ao final desta jornada pelo livro de Enoque, somos deixados com uma reflexão profunda. Será que este livro, banido e esquecido por muitos, revela apenas histórias antigas, ecos de uma era passada com crenças hoje consideradas fantasiosas? Ou será que ele contém segredos que ainda não entendemos completamente, verdades veladas que, se revisitadas, poderiam transformar nossa compreensão do mundo, do divino e da própria história da humanidade? O livro de Enoque é um convite à exploração, um desafio para questionar o que nos foi ensinado e para ir além das fronteiras do conhecimento aceito.
Ele nos pede para contemplar a possibilidade de que o cânone é apenas uma parte da história e que há muito mais a ser descoberto nas margens, nos textos proibidos que ousaram contar uma versão diferente ou talvez uma versão mais completa da criação e da queda. Convidamos você, espectador, a mergulhar ainda mais fundo neste mistério. O que você pensa sobre o livro de Enoque? Ele deveria ter sido incluído na Bíblia? Quais são as implicações de suas revelações para a nossa fé e a nossa compreensão do universo? Deixe seus comentários abaixo, compartilhe suas teorias e vamos continuar essa discussão tão fascinante sobre os segredos celestiais que Enoque ousou nos revelar. Talvez, ao fazê-lo, desvendemos não apenas os mistérios de Enoque, mas também um pouco mais sobre nós mesmos e a nossa inextinguível busca por significado em um cosmos repleto de maravilhas.